Aborto. Todos precisam assistir o que a mídia não quer mostrar. Votação sobre aborto. Ministra Rosa Weber vota no STF pela descriminalização do aborto, assassinato no Brasil. A relatora da ADPF 442, Rosa Weber, destacada ministra conhecida por seu trabalho em temas jurídicos delicados e altamente polêmicos, que envolvem razões éticas, morais e religiosas, foi alvo de impedimento. Eles chamam os defensores da vida, os crentes, de fanáticos e fundamentalistas religiosos, de defensores da vida, quando na verdade estamos simplesmente defendendo uma visão sensata, baseada em dados científicos, de que a vida começa na concepção. Onde estão os dados científicos para apoiar o extremismo religioso? Onde está o fervor religioso para acreditar que prejudicar a vida humana é crime? Onde está o ativismo religioso que apoia políticas públicas que promovem a saúde materno-infantil? Portanto, o canal, motivado com Deus, pela fé em Deus, e acreditamos que nossos poucos seguidores tenham a mesma perspectiva, com o mesmo ponto de vista, reitero a minha posição, baseada em dados científicos e na dignidade, em defesa de toda a vida humana, inviolabilidade desde a concepção até a morte natural, nos termos do artigo 1º da Constituição e do artigo 5º da Constituição. Esta é a plausibilidade mínima aceitável que nos permite discutir o tema de forma coerente. Não podemos resolver este problema negando, excluindo ou ignorando a existência do feto. Às vezes parece que estamos lidando com um órgão que pode ser removido, como a vesícula biliar ou o rim. No entanto, o foco está errado. Se este é um problema de saúde pública, deve ser tratado e abordado como tal. A ideia de que as mulheres precisam superar e transcender o papel materno, de que as mulheres estão desligadas da maternidade, não é incomum. No entanto, como algumas pessoas disseram, isto nada tem a ver com os artigos 124 e 126 da Lei Penal. Os argumentos legais nestes artigos são aceitos por todas as mães que consideraram o aborto, mas optaram por não o fazer. A visão cristã sobre o aborto é amplamente fundamentada na crença de que a vida é um dom de Deus e que Ele é o autor da vida. A Bíblia, como o principal texto sagrado do cristianismo, contém passagens que muitos crentes interpretam como afirmando a sacralidade da vida desde o início da concepção. Uma das passagens mais frequentemente citadas nesse contexto é Jeremias 1, verso 5 diz: "Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Essa passagem sugere que Deus tem um propósito para cada indivíduo desde antes de seu nascimento, o que fortalece a visão de que a vida começa na concepção. Outra passagem relevante é o Salmo 139, versos 13 a 16, relata: "Pois tu criaste o meu íntimo, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir." Essas palavras ressaltam a obra criativa de Deus no desenvolvimento do feto e a singularidade de cada ser desde o ventre materno. Além disso, a Bíblia contém uma série de mandamentos que enfatizam a santidade da vida e a proibição do assassinato. O 6º mandamento em Êxodo 20, verso 13, declara: "Não matarás."
Essa proibição geral do assassinato é interpretada por muitos cristãos como aplicável a todos os estágios da vida, incluindo a vida no útero. A perspectiva teológica cristã argumenta que o aborto é incompatível com esses princípios bíblicos, pois envolve a interrupção deliberada da vida de um ser humano em desenvolvimento. A vida é considerada um presente divino, e tirá-la de forma voluntária é vista como uma violação desse dom. Além das referências bíblicas, muitos líderes religiosos cristãos, ao longo da história, têm expressado sua oposição ao aborto. Negar isto é negar o discernimento de todas estas mulheres que optam por não fazer aborto para preservar a vida dos seus filhos. O desacordo é ilícito se o Supremo Tribunal Federal ignorar estes dispositivos do Código Penal, põe em causa a consciência de proteger a vida mais vulnerável e inocente, nomeadamente a vida de uma criança. O problema é que ninguém quer reconhecer a existência desta pessoa inocente que é retirada e excluída do nosso discurso para justificar a autonomia e a liberdade das mulheres. Porém, o feto que se desenvolve na 12ª semana é uma pessoa com existência própria, um indivíduo real, único e irrepetível. Talvez neste momento a mãe já tenha escolhido um nome para o filho. Se a questão envolve saúde, a palavra saúde vem da palavra latina salus, que significa salvar. A lei deve proteger mães e crianças de forma adequada. Como interpretará o Supremo Tribunal ao permitir a pena de morte para pessoas inocentes e indefesas, para demonstrar a nossa incapacidade de implementar políticas públicas que protejam a saúde reprodutiva das mulheres? É assim que o Supremo vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, concedendo a homens e mulheres uma arma chamada autonomia, para interromper a vida de uma criança até a 12ª semana, sem dar qualquer razão. Esperamos que não seja esse o caso, porque o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos e deve ser protegido acima de todos os outros. Este é um direito inerente à condição humana, não uma concessão do Estado. O poder da República tem a obrigação de proteger e defender este direito. Nenhuma autoridade pública deve reconhecer seletivamente o direito à vida, conceder o direito à vida a algumas pessoas e privar outras do direito à vida. Esta discriminação é injusta e excludente. Então, o que nós podemos fazer? Devemos eliminar as causas do aborto, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil, através da implementação e melhoria de políticas públicas que atendam efetivamente às necessidades das mulheres nas áreas de saúde, segurança e educação sexual. No entanto, este tópico será abordado em outro vídeo. Aqueles que buscam implementar leis que descriminalizam o homicídio deveriam conhecer pelo menos um dos grupos anti-aborto que estão surgindo em todo o Brasil. Nestas famílias, encontrará não só mulheres que consideraram os artigos 124 e 126 do Código Penal, mas também os seus filhos que optaram por não fazer aborto e estão gratos pela oportunidade de viver. O governo será capaz de mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática será forçada pela pressão externa a legalizar o aborto e que o nosso país pode criar programas sociais alternativos para ajudar as mães a dar à luz e a cuidar dos seus filhos. Este plano provou ser mais eficaz e mais barato para o país do que as alternativas ao aborto traumático e altamente benéfico para as mães. É lamentável que o Estado e muitas instituições estejam tão preocupados com a sua visão estreita do aborto e da legalização
que não considerem a utilização destes recursos para cuidados alternativos e projetos de apoio, tais como abrigos. Se estes recursos tivessem sido utilizados de forma mais sensata, poderíamos ter hoje uma perspectiva diferente. Estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são motivados com Deus e têm fé nele, bem como cuidado e proteção para suas vidas. Não estamos tentando mostrar verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Em nome das mulheres que perderam tragicamente a vida devido ao aborto, pedimos ao Supremo Tribunal que não descriminalize a violência contra a vida. Lembramos esta perda irreparável, mas também neste momento homenageamos as crianças que faleceram, juntamente com as suas mães, cujos nomes não sabemos. São crianças sem nome que a sociedade não tem coragem de reconhecer e esconde com palavras e retórica como se não existissem. Eles existem e existem. Nenhuma consciência sã pode negar isso. Querida ministra Rosa Weber, um dia os gritos silenciosos destas pessoas inocentes ressoarão profundamente em todo o nosso país, no nosso amado país e na nossa gentil mãe. Sentiremos falta da alegria e dos sorrisos dessas crianças que ainda não nasceram. Vamos continuar cantando. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não se esqueça de curtir e dar seu testemunho nos comentários no vídeo para que o seu comentário seja o próximo a ser selecionado e como resposta um vídeo de inspiração para a sua vida e para o algoritmo entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva no canal Motivado com Deus. Sua inscrição é muito importante para o reino. Compartilhe ao máximo com pessoas que estão em busca de crescimento e transformação. Juntos, homens e mulheres, continuemos a voar para novos horizontes rumo à eternidade. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus o abençoe.